Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilly Medeiros, eu sou psicóloga e queria chamar você para a gente conversar um pouquinho. Pode ser? Pois é, o nosso assunto de hoje é exatamente conversas, né? Conversas. Porque eu entendo que nessa época de isolamento em casa, muitas pessoas que não tinham o hábito de conversar estão se confrontando com essa nova realidade, né? Agora elas estão fechadas no mesmo ambiente e parece que no primeiro momento ficaram caladas, se dedicando a alguns afazeres, algumas tarefas, e depois de um tempo parece que as coisas, a convivência em casa pode ser que tenha se tornado um pouco mais difícil, e aí algumas delas parece que ficaram um pouco sufocadas, né? Até que chega naquela hora que ninguém aguenta mais e acaba explodindo, botando para fora. E aí me falam que, puxa vida, eu fico explodindo toda hora, eu fico, me vejo irritada, me vejo explosiva, né? E, e eu queria levar você a refletir um pouquinho sobre a panela de pressão. Você que já fez feijão na sua vida alguma vez usando a panela de pressão, me diga aí por que que a panela de pressão não explode. Exatamente por causa daquela válvula, né, que fica liberando aquele calor, aquela pressão aos pouquinhos, aos pouquinhos. O que que acontece se a válvula der defeito? A panela de pressão provavelmente vai explodir, né? E será que a gente não está fazendo esse processo de explosão exatamente por falta de liberar essa pressão aos pouquinhos? Quanta coisa a gente vem carregando, guardando, 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 e um belo dia explode. Ao invés da gente liberar aos pouquinhos, né? À medida que as coisas vão acontecendo, de repente verbalizar, falar, olha, isso aí eu não gostei, poxa, isso aí poderia ter sido de outra forma, por que que você fez assim, por que que você falou assado, né? Quando a gente vai soltando a voz da gente aos pouquinhos, vai saindo também numa medida mais de acordo com a situação que está acontecendo. Às vezes, se a gente acumula muito, depois, a hora que explode, parece um pouco desproporcional para aquilo que aconteceu, é a chamada gota d'água, né? Acaba explodindo. E já que a gente está falando disso, há muitas discussões, eu sei, tem acontecido, porque às vezes a pessoa olha para o outro e fala assim: puxa, eu não entendo como é que essa pessoa fez isso, ou por que que ela não fez aquilo. Eu já falei, eu já disse, já citei, eu não entendo por que que ela faz desse modo, né? E ouço isso tanto de uma parte quanto da outra. E aí eu queria levar você a refletir um pouquinho. Imagine então que você está aí em casa fechado com essa outra pessoa, que pode ser um cônjuge, pode ser outra pessoa qualquer, e que cada um de vocês veio de um lugar, né? Cada um tem uma família de origem, vamos dizer assim. Ainda que vocês sejam irmãos e tenham vindo da mesma casa, a forma de perceber de cada um é única. A forma de receber os acontecimentos é única, é singular, né? Então, é como se vocês tivessem vindo de casas diferentes. Então, veja bem, se você estiver aí com o seu cônjuge nessa quarentena, nesse isolamento, e você começar a pensar que ele veio de uma casa, de uma família de origem, né, com uma cultura familiar, vamos chamar essa casa aqui de amarela. Lá na casa dele, as coisas eram amarelas, né? E você veio de outra casa, com outros hábitos, outros valores, outros acontecimentos, outra história. Vamos chamar essa casa aqui de verde, não é isso? Muito bem. E aí, ele trouxe para o casamento as coisas todas pintadas de amarelo, porque ele construiu a sua identidade naquela casa. Então, os valores, a forma de enxergar o mundo está muito pintada daquela cor, né?
enquanto que você veio de outra, da verde. Então a sua lente, a sua forma de enxergar o mundo também está um pouco pintado de verde. E aí vocês dois vêm para formar um lar. Aí acontece uma situação aqui no meio. Ele enxerga amarelo e você enxerga verde, não é? E aí um completamente decepcionado com o outro, porque como é que pode? O outro não está enxergando, o outro não viu isso, o outro não sabia. Eu não sei se ele não estava enxergando ou se ele enxergou de outra cor. Pode ser que você tenha chamado aquela circunstância de alguma coisa e ele tenha chamado de outra coisa. Pode ser que para você tenha sido negativo e para o outro tenha sido positivo. Não é por quê? Porque vocês vêm de lares diferentes, com linguagens diferentes, não é isso? Então, com formas de amar diferentes. Aquilo que, quando a gente pergunta aos casais assim, puxa vida, quando a pessoa vai se casar, né, tá noivo ainda, o que que você acha que é importante num relacionamento? Aí ambos dizem assim: ah, eu acho que é muito importante o amor. Acho que é muito importante lealdade. Acho que é importante carinho. Ótimo, os dois concordaram em tudo. Só tem um problema. Para esse aqui que veio da casa amarela, amor é o quê? Lealdade é o quê? Carinho é o quê? E para esse que veio da casa verde, o que que é amor? O que que é carinho? O que que é lealdade? Né? Pode ser que eles acreditem nas mesmas palavras, mas que para cada um o significado dessas palavras seja diferente. E aí esse daqui fica esperando receber verde e não recebe, porque o outro só sabe amarelo, e esse aqui fica esperando receber amarelo e não recebe, porque o outro só sabe emitir verde. E olha, aí os dois estão se esforçando, mas nenhum dos dois está recebendo. Olha que desencontro na comunicação, não é verdade? E aí, veja bem, a gente fica com mágoas, ressentimentos, né? E quando a gente agora na quarentena vai sentar para conversar, começa a desenterrar aquelas histórias do passado, não é isso? E aí eu quero dizer para você o seguinte: a, o passado, o que eu posso fazer com o passado? Né? Existe a possibilidade de eu enfiar a minha mão lá na linha do tempo e mudar alguma coisa do passado? Não, não posso. Por mais que eu queira, não posso. O que aconteceu, aconteceu. O que foi feito, foi feito. O que foi dito, foi dito. O que não foi, não foi. Não é verdade? A única coisa que a gente pode fazer com o passado é ressignificar o passado. E o que que é exatamente ressignificar o passado? É aí que eu entro na história da conversa. Quando a gente senta para conversar, veja, um trazendo a lente amarela e o outro trazendo a lente verde, quando a gente senta para conversar, o propósito não é que a gente chegue à mesma conclusão, não é que a gente termine concordando. Não, porque ele é uma pessoa, ela é outra, talvez não concordem nunca, não sei. Mas o objetivo é para que um possa compreender a lente do outro, compreender o que levou o outro a fazer o que fez. Esse compreender é como o outro estava enxergando a situação e o que o levou a agir da maneira como agiu. Vejam, não preciso concordar. O objetivo da conversa é conhecer a lente do outro. Porque no momento em que eu conheço a lente do outro, talvez eu consiga retirar da cena o dolo, aquela má intenção. Eu que daqui olhei para lá e achei que ele fez aquilo porque ele não me amava, ou porque ele só queria me magoar, ou porque. De repente, na hora que eu converso, eu consigo perceber que ele fez, mas não foi por esses motivos, foi por causa da lente dele, que era outra. Ele estava pensando outra coisa, sentindo outra coisa, ele estava avaliando de outro jeito. Então, no momento que eu consigo compreender isso, talvez
eu consiga tirar daquela memória do passado aquele peso dos sentimentos ruins que eu achava que ele tinha. Eu tiro o dolo, a má intenção. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu consigo dar a isso um novo significado. Eu consigo fazer com que essa história que era dolorosa vire apenas uma cicatriz, vire apenas aquela memória que eu tenho, porque eu tenho o cérebro e o cérebro guarda, arquiva as coisas, mas é aquela marca de vacina que a gente tem no braço que hoje a gente pode bater e não dói mais. É simplesmente a lembrança de um fato, né? Então, essa nossa conversa aqui, quando ela nos traz para o passado, não é para concordar necessariamente, é simplesmente para a gente alinhar as percepções, para a gente ver como o outro enxergava, conhecer a lente do outro e, quem sabe, ressignificar a história, né? Então, aí eu olho para o passado, ressignifico no presente o meu passado e faço planos para o futuro. Eu costumo dizer que é como se fosse um pêndulo, né? A gente vai ao passado, pega as lições, pega as experiências, traz para o presente e faz planos para o futuro. Porque se a gente fica vivendo no passado, isso dá melancolia, né? Isso dá alguma coisa mais no sentido de depressivo, talvez, né? Melancolia, saudade. Se a gente vive no futuro, talvez dê ansiedade. Então, o melhor é a gente viver o presente, o aqui e agora, se valendo das lições de passado e sonhando e fazendo planos para o futuro, tá certo? Então, minha sugestão para você é que você aproveite o isolamento para conhecer essa outra pessoa que está aí do seu lado, porque afinal de contas, eu acredito que ela não seja a mesma pessoa daquela época, daquele dia que fez aquilo, né? Aquela pessoa era outra, com outra maturidade, com outra experiência, assim como você também. Talvez seja outra pessoa, diferente daquele dia, daquela época e tal, né? E naquela época se fez o que fez com a cabeça que tinha no momento, com a experiência que tinha no momento, com a sabedoria ou falta de sabedoria que tinha no momento, mas talvez vocês hoje já sejam outras pessoas, não é isso? Então eu sugiro que você reflita um pouquinho sobre isso e, quem sabe, aproveite o isolamento para conhecer essa pessoa que está aí do seu lado e que já mudou tanto de lá para cá e talvez você não tenha percebido. Talvez você esteja guardando dentro de você a foto daquele fatídico dia, daquele fatídico momento, e esteja olhando tanto para essa foto que você perdeu as transformações que aquela pessoa sofreu e perdeu a pessoa que está aí diante de você hoje na sua casa. Talvez seja diferente daquela pessoa da foto, tá certo? Então, eu convido você a pensar um pouquinho sobre isso. E aí, gostou do nosso papo? Muito bom. Se você gostou, convido você a clicar aí na inscrição para você receber os nossos próximos vídeos, no sininho, né? Dá o seu like e a gente te espera aqui no próximo papo, tá bom? Tchau!